Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora. @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área. Começamos agora e vamos até meio-dia com o Timaço do Batista, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte enfrenta o Operário nesta quarta em Ponta Grossa pela última rodada do primeiro turno da Série B. Vindo de 7 derrotas consecutivas, Macaca busca voltar a vencer na competição. Zanardi contará com o retorno de Márcio Silva e deve manter o esquema com 3 zagueiros. O clube descarta parceria com Marco Chedi e mantém foco total no processo da SAF. Guarani acerta a contratação de mais um atacante para a sequência da Série C. Novo jogador é mais uma indicação de Hélio Cizenando. Diretoria inicia pagamentos ao elenco e funcionários, mas ainda tem pendências salariais. Pulgre entra em campo na próxima segunda, um dia após as eleições no Brinco. Santos goleia a Universidade Central e encaminha a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Peixe vence por 4-1 na Venezuela e leva vantagem importante para voltar, ou para o jogo de volta na Vila Belmiro. Roberto Carlos revela a participação na compra da Inter de Limeira ao lado de Ronaldo. Pentacampeão diz que fará parte do projeto da SAF da atual líder da Série C. Brasil vira sobre o Japão e vai encarar a Itália na semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Seleção brasileira supera a defesa japonesa e ganha moral na busca pelo título inédito. Rádio Bandeirantes. Estou aguardando aqui a sua mensagem de texto, 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. E pode mandar pelo YouTube também, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou mensagem de texto, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. No quadro Ficha Técnica do Jogo aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar o retorno do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, volta a atuar em um jogo oficial depois de 50 dias, 7h30 da noite, pega o Coritiba, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Couto Pereira. O provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira, com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Lucas Evangelista e Maurício, Arias e Sousa. Já o Coritiba do Fernando Seabra com Pedro Rangel, Tinga, Thiago Kozer, Jaci, Bruno Melo, Thiago Santos, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier, Renato Marques e Breno Lopes. Apita o jogo Anderson Daronco. A bola rola nesta quarta-feira, logo mais 7h30 da noite. Tem Coritiba e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Série A. No ar, Campinas em ação. Atenção, Campinas inicia as obras do corredor central do BRT. As obras avançam na Rua Irmã Serafina com a implantação do novo piso de concreto. O material substitui o asfalto, garantindo muito mais resistência, durabilidade e segurança. Fique atento, a pista externa da Irmã Serafina tem bloqueio no trecho entre a Avenida Moraes Salles e a Rua Conceição. Com a interdição, 8 linhas municipais tiveram o local de parada alterado. Mas não se preocupe, agentes da INDEC estão no local para orientar os passageiros. Acompanhe as mudanças pelos aplicativos Citamob, Movit ou Kim. Em caso de dúvidas, acesse o portal da INDEC, ligue 118 ou chame pelo WhatsApp 19 3731 2910. É mobilidade, é infraestrutura, é da Prefeitura de Campinas. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, o pessoal pedindo aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma ganhou uma partida importantíssima ontem, né? 1-0 fora de casa contra o ex-times do Eduardo Batista, 1-0, e assumiu isoladamente 39 pontos, a liderança da Série B, que tem o Vila Nova em segundo, 34, Juventude em terceiro, 32, esse ainda tem que jogar na rodada. O Operário, que joga com a Ponte, 32, pode chegar a 35, joga com a Ponte hoje. Fortaleza, 31, já jogou. Novo Horizontino já jogou 30. Depois Goiás, que precisa jogar, 28. São Bernardo, 27. Sport Recife, 27. Atlético Goianiense, 25. Cuiabá, 24. Atlético, 24. CRB, 23. Náutico, 21. Botafogo, 21. Londrina, o primeiro time fora da zona aqui do rebaixamento, 20. E os 4 times no tacho. Avaí, 20, já jogou. Ceará, 19, ainda não jogou. Ponte, 8 e América Mineiro, 8 pontos ganhos. Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto. Hoje tem mais jogos. Vamos lá aqui. Bom dia, Rogério do Ouro Verde. Tudo bem, Rogério? Já estamos no dia 22, nada de pagar as contas. Como acreditar nesses diretores da Ponte? Nunca cumprem a promessa. Tem que aguardar, né? Temos que aguardar. Não tem outra saída. Deixa eu ver o que mais aqui. A Ponte, nesses 20 jogos que faltam, ela tem que ganhar no mínimo 11 jogos. Ou seja, que situação triste e trágica para um time que cedeu um celeiro de atletas para a seleção brasileira. Mas sabe o que acontece, gente? O que acontece com o futebol de Campinas acontece com a seleção brasileira. Vou explicar. Essa coisa de ficar vivendo do passado não vira, gente. O esporte mudou, o mundo mudou, o futebol mudou. Então aquilo que foi possível no passado, hoje no presente não é mais assim. As coisas, elas mudaram. Não sei se para melhor ou para pior, cada um tem uma opinião.
E os times de Campinas, eles ficaram parados no tempo, sentados nas glórias do passado. Aconteceu lá em Jundiaí com o meu Paulista. Olha a situação que o time está agora, né? Então, e olha que o título da Copa do Brasil teria que ter trazido muitos dividendos. Não adiantou nada. As coisas só pioraram depois do título. Então o futebol de Campinas tem conserto? Tem. A cidade é gigantesca. Os times têm muita tradição. Mas essa coisa de... Por exemplo, o Guarani está sem pagar salário também. Está com salário atrasado. Então é complicado. Tem muito dirigente metido no futebol, e eu estou falando aqui no futebol de Campinas, que não tem condição administrativa para tomar conta do clube de futebol. Né? E eu não estou falando só dessa gestão dos dois times. Eu estou falando de 20 anos para cá. Então é muito complicado tudo isso. E a seleção brasileira, se ela não cair na real, que ela tem que fazer diferente do que ela vem fazendo, nós vamos ficar mais 5, 6, 7 Copas do Mundo sem ganhar absolutamente nada e passando vergonha. Um abraço para você que mandou sobre fotografias aqui. O que me espanta na parte administrativa da ponte é a ajuda vir do nada, Chedi, bater a porta, e gestores que aí estão e devendo muito ao torcedor, assim como em outras várias instâncias, ficarem escolhendo a mão estendida. Lembrando que o Bragantino já está entre os 10 times do país. Então, é para ontem isso, Renato Grácia. Então, eu não estou defendendo nem concordando. Segundo a informação que a gente apurou, a ajuda veio, mas existe uma situação encaminhada. Então, independente de que mão a ponte apertar das mãos estendidas, o mais importante é que ela resolva os problemas. Esse ou aquele tem que resolver o problema. Bom dia, caro amigo. Existem situações que nem um milagre dá jeito, assim vou cravar. A ponte já está rebaixada, Wagner. É muito difícil, né? Em 20 jogos você ganhar, inclusive de hoje, né? Se perder o jogo de hoje, fica 19 jogos para vencer 11. É muito complicado. Sou sócio patrimonial e sócio torcedor. Minha marmita hoje é o que tem para hoje. Não entendi. Vai valer a pena votar na oposição? Lindóia, isso é uma coisa... Eu não entendi muito bem o que você colocou aqui, mas isso é uma coisa pessoal, né? Pessoal. São dois candidatos e aí, conforme as suas convicções, o seu conceito, a sua análise, você faz o seu voto. São duas opções aí que o Guarani tem. O técnico do Guarani vai continuar insistindo com o Maranhão? Parece que não. Porque jogador da base não são aproveitados. Por quê? Sidney, não sei. Eu acho que nas coisas é muito por conta das coisas que o treinador acredita ou não acredita. É o pescoço dele que tá a prêmio. Ele tem as convicções dele. Eu tenho uma certeza, sem assistir treino, se esses garotos da base estiverem nos treinamentos jogando pra caramba, eles já estariam sendo aproveitados. O treinador do Guarani não rasga a nota de 100, não. Eu acho que, por exemplo, no caso do Maranhão, isso eu não acho não, eu tenho certeza. Se qualquer garoto da base, o Rafael ou o Kevin, recebesse as oportunidades que o Maranhão recebeu, com certeza já tinha se firmado no time titular. É isso que eu penso. A Ponte Preta contratou numericamente certinho um time de futebol, 11 jogadores. Será que agora vai? Todas as contratações que eu tive acesso, todos são jogadores aposta. Agora, é a situação que a Ponte tem, né? Não adianta a gente ficar imaginando uma outra situação aqui. É a realidade do clube, como o Guarani também está fazendo aposta aí porque falta dinheiro. Vou torcer para dar certo, mas não dá para saber. O que você acha do ataque para segunda-feira com Everton Brito e Neto Costa e Cachoeira compondo o meio-campo com Natan Melo e João Paulo? Um abraço, é o Mauro. É uma opção interessante.
Eu não sei se ele vai colocar de começo o Neto Costa, pode até ser que sim. A informação que o Breno tem trazido constantemente é que o Maranhão perdeu o lugar no time titular. Agora, será que vai ser assim na prática? Não duvidando da informação do Breno, que é sempre muito bem informado. Não sei. O futebol é muito dinâmico. É verdade hoje, amanhã não é verdade. O que você escreve hoje no futebol não deveria ser assim, mas no Brasil é. Você escreve hoje, amanhã pode ser uma inverdade. Então, como diria aquele, né? Vamos aguardar. Vamos atender o pessoal aqui do YouTube. O Akira Miyamoto. Bom dia ao time do Nossa Área. Bom dia. Sem dúvida alguma, entre Eberlin, Torrano e Chedi, sou 100% Marco Chedi. Valdeni Leal. O real interesse de aparecer alguém para gerir uma instituição à beira da falência, paixão, é muita inocência. Mas tem um aspecto negócio, né? Eu, por exemplo, eu não faria o negócio com time nenhum no Brasil. Eu não me meteria no futebol, mas tem gente que acha que é bom negócio. Reginaldo. Ou Regina de Marjo. Oi, Regina, tudo bem? Pior que está, não tem como ficar. Tomara que melhore, mas a coisa não tá boa não, Regina. Carlos Lemos Matozinho, bom dia a todos. Milagres existem, 1-0 Ponte hoje. Depois de 1 bilhão e pouco. O que mais aqui? Se for aposta, usa a base Futebol Clube. Mas depende do comandante, né? Depende também da autonomia que tem, enfim, depende de uma série de fatores. Eu tenho certeza que para apostar em jogadores aí meia boca é melhor deixar a base jogar. É assim que eu penso. 11h45 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte com Pedro Piscinato. Fala CH, Ponte Preta volta a campo na noite desta quarta-feira, vai visitar a equipe do Operário lá em Ponta Grossa, uma partida muito difícil para a Ponte Preta. Macaca não vence há 12 jogos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste período são 7 derrotas consecutivas, 6 delas sob o comando do técnico Márcio Zanardi. Desde que o Zanardi assumiu a Ponte Preta, a Macaca ainda não venceu nenhuma partida e, é claro, ele já registra o pior início de um treinador no comando da Alvinegra. Além disso, a Ponte Preta acumula também o pior ataque e a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem 12 gols marcados até o momento e um total de 35 gols sofridos em 18 jogos. Hoje é o fechamento aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Operário está brigando pelas primeiras classificações, ocupa atualmente a 4ª posição, tem 32 pontos conquistados e para essa partida de hoje à noite, uma provável Ponte Preta tem Guilherme Viana no gol, mais uma vez o sistema com 3 zagueiros, Sérgio Palácios, Márcio Silva e Lucas Cunha, o garoto Júlio pela ala direita, no meio de campo Juan ou André Lima, Danilo Barcelos e Elvis, e lá pela ala esquerda o Kevson, no ataque David da Hora e Miguel ou Brandão também. Essas são as opções aí do técnico Márcio Zanardi para essa partida de hoje à noite contra a equipe do Operário. E agora falando do extracampo da Ponte Preta, ontem o Batista trouxe a informação dentro do Esporte em Debate que o Marco Chedi havia ligado para ele, dizendo que falou com o Marco Eberlin, diretor de futebol da Ponte Preta e primeiro vice-presidente, se colocando à disposição para ajudar a Macaca de assumir o clube e organizar a Ponte Preta financeiramente, assumir as dívidas. E o Marco Chedid disse ao Batista que no primeiro momento o Eberlin disse que iria pensar, mas pouco tempo depois, o próprio Marco Antônio Eberlin, vice-presidente da Ponte Preta, entrou em contato com o Carlos Batista, dizendo que, na verdade, não houve nenhuma conversa desse tipo com o Marco Chedid, que não existe nada disso de negociação
do Marco Chedi assumir a Ponte Preta e que isso é apenas conversa, mas que não vai dar prosseguimento nesse assunto, CH. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. E agora comentando o Gleger Zorzin. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Bom dia, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes. E a Ponte que vai para mais um jogo, né? Mais uma jornada dessa que tem sido aí para o torcedor sempre um momento de amargura, né? Assistir o time Ponte Pretano jogar, até porque é muito tempo que a Ponte não consegue, não conquista um bom resultado. Acho que o último bom resultado da Macaca foi aquele empate com o Botafogo de Ribeirão, onde o Edson Boaro era o treinador interino e a Ponte conseguiu empatar com o Botafogo de Ribeirão jogando no Majestoso. Agora vai enfrentar o Operário, jogo duríssimo, hein? Jogo difícil, né, CH? Aliás, todos os jogos são muito complicados. E tá aí a Ponte tentando, né, em busca de um bom resultado, em busca de minimizar tudo isso que tem acontecido com o time, tanto fora quanto dentro de campo. Então a expectativa é que ela consiga, a mesma expectativa da última partida, aquilo que eu disse. Ela consiga reunir aí todos esses bons momentos que tem tido dentro do jogo e transformar isso em 90 minutos, que é o que precisa para a Ponte conquistar uma vitória, um bom resultado. Não vai ser fácil, jogo duríssimo e expectativa de bom resultado, CH. Legal, 11h50 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. Neto Costa, centroavante, já está em Campinas. Trouxe ontem essa informação aqui na Rádio Bandeirantes. Ele estava na equipe do São Bernardo. E o detalhe é o seguinte, ele vem por empréstimo do Capivariano, porque ele tem contrato com o time de Capivari. É o terceiro jogador emprestado do Capivariano para o Bugre. E, é claro, indicação do técnico Hélio Cizenando. O Carlos Eduardo já havia sido emprestado, assim como o Matheus Guilherme, atacante que acabou de chegar. E agora o Neto Costa, que é centroavante, é canhoto e tem a confiança do treinador. Ainda não se sabe se ele será inscrito durante essa semana e se vai ter condições de atuar diante da Inter de Limeira. Uma coisa é certa, ele chega para reforçar o Guarani na Série C do Brasileiro. Com relação a salários atrasados, pelo que eu sei, o Guarani iniciou os pagamentos para quitar o mês de maio, mas ainda não quitou 50% de salários atrasados, quitou cerca de 25%. Deve quitar o restante ao longo dessa semana. Amanhã o presidente Rômulo Amaro estará conosco ao vivo na tela da Band a partir do meio-dia para falar de eleições e também, é claro, colocar em dia esse assunto de salários atrasados. Hoje é o Felipe Roselli, candidato da oposição, para falar das eleições do próximo domingo no Brinco de Ouro da Princesa. Ainda falando sobre o time do Guarani, o zagueiro Maurício Antônio falou sobre essa semana importante que o Guarani está tendo até para o Hélio Cizenando corrigir os defeitos do time dentro de campo. Nós vamos jogar com uma equipe muito qualificada, primeiro colocado da competição, vai ser muito difícil, mas a gente tem que quebrar nosso ciclo de resultados ruins, temos que dar alegria para o nosso torcedor, temos que voltar a ganhar confiança, esses 3 pontos vai ser muito importante, a gente vai entrar com unhas e dentes, com muita garra, muita vontade. A gente está trabalhando muito a tática para esse próximo jogo e espero que a gente consiga dar essa alegria para a torcida. A gente está muito focado em minimizar os erros que a gente teve nos últimos jogos. Nos últimos 4 jogos a gente tem sofrido muitos gols, então eu acho que o primordial nesse momento que a gente está trabalhando é não sofrer gols, é defender bem, defender melhor e conseguir matar o jogo também, que foi um ponto que a gente poderia ter feito no último jogo, mas a gente está focado só no Inter de Limeira, minimizar nossos erros, conseguir essa vitória. O Guarani não terá Carlos Eduardo e o Herbert, que estão suspensos. Provavelmente no meio-campo, William Farias não deve jogar, sentiu uma contusão na coxa.
Outro jogador que não deve jogar, o zagueiro Jonathan Costa, que segue com um problema de cartilagem. O time ainda não está definido e o treinador tem até domingo para definir a equipe que vai encarar a Inter de Limeira segunda-feira às 20h no Brinco. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Deixa eu mandar um abraço para o José Batista de Hortolândia. Sou bugre e não consigo entender porque todos esses técnicos teimosos e fracos insistem em colocar o Maranhão, esse zagueiro ruim Rafael, e agora também inventa 2 laterais do lado esquerdo. Tá bom, um abraço, Zé Batista, e um abraço também para o Batata. Gleger Zorzin, voltando agora para comentar o Guarani. Fala, Gleger. Uma notícia interessante aí para os lados do Brinco de Ouro, né? Que a diretoria inicia os pagamentos, né? Junto com os funcionários, elenco. É importante, viu, CH? Até para que seja sanado essas questões salariais, porque a gente sabe da dificuldade que é. E a gente sabe também que uma hora ou outra, eu não estou dizendo aqui que seja isso o motivo dos resultados não estarem acontecendo no Guarani, não dá para dizer que é isso, tá? Mas influencia, isso é fato. Então tomara que a diretoria se resolva, consiga colocar a casa em ordem para dar tranquilidade para a comissão técnica, para os jogadores e principalmente para os funcionários nessa questão financeira, para que nada, aí não tem nenhuma justificativa. Aí o Guarani possa estar em campo e olha que tem uma parada dura aí na próxima rodada, enfrentando a líder da competição. Tomara que a diretoria se ajuste, se organize e dê tranquilidade a esse elenco. E o Guarani precisa voltar a vencer urgentemente, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+, Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem um jogo foi realizado pela sequência da competição de volta após a paralisação por conta da Copa do Mundo. Esta que é a 19ª rodada. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e Bahia empataram por 1-1. Hoje, 7h30, tem o líder Palmeiras em campo contra o Coritiba. 9h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. Amanhã, 7h30, Corinthians e Remo. Amanhã também, um jogo atrasado da 4ª rodada, Botafogo e Vitória se enfrentam amanhã, portanto, no Newton Santos. Já pela Copa Sul-Americana, ontem teve início a fase play-off da competição, que define os times que avançam às 8ª de final da Copa Sul-Americana. E jogando fora de casa, na Venezuela, o Santos goleou a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1. Abre uma grande vantagem para o jogo da volta que será realizado na próxima semana na Vila Belmiro. Ontem também, o Tigre da Argentina, fora de casa, ganhou do Nacional do Uruguai pelo placar de 3-0. Hoje, às 7h, tem Independente Medellín e Vasco, 9h30 Sporting Cristal e Bragantino. Hoje também 9h30 Lanús e Cienciano. Amanhã às 7h tem Bolívar e Grêmio. O'Higgins e Boca Júnior jogam às 9h30. 9h30 também Santa Fé e Caracas. Na próxima semana os jogos da volta. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, com a Macaca em campo. Logo mais, às 7h30, a Ponte encara o Operário, fechando a sua participação no primeiro turno. Ontem o Vila Nova derrotou o Fortaleza por 2-1. 2-1 a vitória do Avaí sobre o América Mineiro. E o Criciúma, líder fora de casa, bateu o Novo Horizontino por 1-0. Hoje também, 7h30, tem Ceará e CRB. 8h30, Goiás e Sport. 9h30, Náutico e Londrina.
Amanhã, 7h30, Atlético e São Bernardo, 8h30, Cuiabá e Atlético Goianiense, 9h30, Botafogo e Juventude. Com a vitória, o Criciúma chega a 39 pontos, abre 5 pontos em relação ao Vila Nova, que é o segundo colocado. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C volta neste fim de semana. O Guarani joga apenas na segunda-feira contra a Inter de Limeira, no Brinco. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas confirmou